Você escuta essas histórias por aí, achando que são só conversa fiada, até chegar o dia em que é a sua vida que vira uma dessas histórias. E pior, uma que ninguém acredita. Meu nome é Bruno, tenho 41 anos, sou caminhoneiro. E antes de qualquer coisa, quero deixar claro, eu não sou santo, mas também nunca fui bandido. Só que isso não impediu que eu passasse 10 anos atrás das grades, pagando pelos erros dos outros. 10 anos, sem ver minhas filhas crescerem, sem encostar na minha mulher, sem andar livre nem por 5 minutos. Tudo por culpa de uns amigos que, na hora do aperto, jogaram tudo nas minhas costas. Tava num rolo que nem era meu e fui o único que se ferrou. Na cadeia você aprende rápido, ou abaixa a cabeça ou vira bicho. E eu virei bicho. Tive que me defender, fiz coisas que não me orgulho, coisas que deixaram marca em mim, por dentro e por fora. Quando saí, não sobrou quase nada. A vida que eu tinha antes evaporou. Minha mulher me esperou sim, mas dava para ver no olho dela que era outra pessoa. Minhas filhas, a mais velha lembrava de mim, a do meio me olhava como se fosse um estranho, e a menor nem sabia quem eu era. Dói. Mas eu entendo. A verdade é que ninguém está preparado para recomeçar do zero depois de tanto tempo trancado. Você volta duro, sem opção, com o nome sujo e o psicológico pior ainda. E aí começa a bater na porta dos outros pedindo ajuda. Alguns fecham na tua cara, outros fingem que não escutam. E tem aqueles que escutam, mas cobram um preço. Foi assim que eu entrei no que vou contar agora. Eu precisava de dinheiro, urgente. A comida em casa já estava no fim, minhas filhas usando chinelo furado. E eu, sem um frete, sem um caminhão meu, sem nada. Aí fui atrás de uns contatos que fiz dentro da cadeia. Perguntei se tinha algo para mim. O que me ofereceram foi um frete ilegal, disfarçado. A carga ia escondida no meio de rações para cachorro. O caminhão já estava carregado. Era só pegar e seguir. Pagamento: 5 mil adiantado e mais 20 mil depois da entrega. 20 mil! Era mais do que eu ganhei em anos com frete normal. E segundo eles, já tinham feito aquela rota 3 vezes, sem dar ruim. Tinha um detalhe, claro. Tinha que fazer a entrega à noite, nunca de dia. Menos risco de blitz, foi o que disseram. E ainda jogaram uma dessas. Com chuva, melhor ainda. Ninguém para ninguém na estrada nessas condições. Eu estava com medo, claro. Mas medo de ver minha filha pedindo comida e eu sem ter o que dar era maior. Então aceitei. Só que eu cometi o maior erro da minha vida. Levei minha filha de 13 anos comigo. Eu sei o que você deve estar pensando. E você está certo em pensar. Foi a pior decisão que eu já tomei. Só que naquele momento eu estava desesperado. E na minha cabeça eu achei que se a polícia me parasse, ver uma criança ali podia quebrar o clima, fazer parecer que era só um pai com a filha, levando uma mudança, alguma coisa assim. Eu menti para minha esposa. Disse que ia ajudar um amigo com uma mudança e que depois passaria com a nossa filha na casa da minha mãe, para passar uns dias. Ela acreditou. A menina ficou animada com a ideia de viajar, passar tempo com o pai. Mal sabia ela onde estava se metendo. A gente foi para o pátio onde o caminhão já estava esperando. A carga toda encaixada, coberta por sacos de ração. Estava tudo pronto. Começou a chover forte. Eu esperei dar a hora certa, 2 da manhã. Dentro da boleia, eu e minha filha brincando com o limpador do para-brisa, tentando ver quem acertava o tempo certinho da batida dele. Era bobeira, mas fazia ela rir. Por dentro, eu estava num buraco. Não sabia se dava ré e fugia ou se seguia com aquilo até o fim. Mandei mensagem para o cara que organizou tudo, perguntando se podia ir no outro dia. A resposta foi seca. Tem que ser hoje. Já está tudo no jeito. Confia. Disseram que com chuva forte, o risco era menor, que a estrada estaria mais vazia, os policiais mais relaxados. E eu, como um tonto, me agarrei nessa ideia.
Coloquei a menina no banco do carona, bem coberta com o casaquinho dela. Ela segurava aquela boneca velha que sempre levava para todo canto. Dei a partida. Começamos a rodar. A chuva não parava. O para-brisa parecia que ia explodir a qualquer hora. Cada caminhão que cruzava por nós jogava uma onda d'água que deixava tudo escuro por segundos. Era madrugada, a visibilidade era zero e eu com a consciência berrando. A menina cochilava do lado e eu me perguntando, o que eu estou fazendo? 3 horas de estrada depois. O momento que mais me aterrorizava estava chegando. O posto da polícia rodoviária. Dava para ver as luzes de longe, meio apagadas pela cortina de chuva. Meu coração estava tão acelerado que parecia que ia sair pela boca. Minha mão suava tanto que o volante escorregava. Coloquei um louvor baixinho no rádio. Fechei os olhos por um segundo e pedi, Deus, só essa vez, só essa. E, inacreditavelmente, passei. Ninguém mandou parar. Nenhuma lanterna acenou, nenhum braço levantado. Foi como se eu fosse invisível. Na hora, eu quase chorei. Beijei minha filha na testa sem acordar ela. Senti um alívio que há anos não sentia. Comecei a imaginar os 20 mil na minha conta. Comida na mesa, conta de luz paga, presente para as meninas no Natal. Pela primeira vez em muito tempo, senti que as coisas iam melhorar. Só que esse sentimento durou poucos minutos, porque o que veio depois foi o tipo de coisa que muda a alma da gente, para sempre. Depois que passei pelo posto policial, parecia que a estrada tinha ficado mais leve. A chuva ainda caía do mesmo jeito, mas por dentro eu estava mais calmo. Já me via chegando, entregando tudo, recebendo o dinheiro e voltando para casa com um sorriso no rosto, fazendo minha filha jurar que não contaria nada para a mãe. Só que a estrada, aquela noite, não era só minha. Faltava cerca de 1 hora para chegar. E foi nesse trecho que tudo virou. Do nada, sem farol alto, sem buzina, 3 carros surgiram. Um colou atrás, outro ficou do lado e o terceiro ultrapassou e se posicionou na frente, freando devagar, me obrigando a reduzir. Na hora eu entendi. Não era coincidência. Minha filha acordou assustada, perguntando o que estava acontecendo. Eu disse que era só carro querendo ultrapassar. Tentei manter a calma, mas minha mão tremia tanto que eu quase deixei o caminhão morrer. Quando o carro da frente parou de vez, entendi que não dava mais para fugir. Parei o caminhão no acostamento, a chuva martelando o teto da boleia. Era como se o tempo tivesse prendido a respiração. Os homens desceram dos carros. Uns com boné, outros com capuz, todos armados. Um deles veio na minha janela e apontou direto para o vidro. Mandou descer. Tentei responder que estava com minha filha, mas ele gritou. Sem pensar, puxei ela no colo e saí do caminhão. Ela começou a chorar. Não entendia o que estava acontecendo. Eu tremia, tentava protegê-la com o corpo, mas me sentia menor do que o medo dela. Um dos homens veio, olhou bem nos meus olhos e disse com raiva contida, fica quieto, se mexer, ela paga. Eu pedi. Pedi de tudo quanto foi jeito. Disse que podiam levar o caminhão, levar tudo, mas deixassem minha filha ir comigo. Implorei. E aí veio a frase que até hoje me acorda de madrugada. Você só vai ver ela de novo se contar para o seu patrão que foi você quem roubou a carga dele. Ele arrancou minha filha dos meus braços. Ela gritava meu nome, me chamava de pai. E eu, parado, sem conseguir fazer nada. Uma estátua sem alma. Tive que ver ela sendo levada e escutar o motor dos carros indo embora com ela dentro. A estrada ficou muda. Só a chuva e meu grito. Não sei quanto tempo eu fiquei ali. Não sei. Em algum momento peguei o celular e liguei para o cara que tinha me passado o frete. Ele atendeu com a voz arrastada, como quem não quer conversa. Contei tudo. Ou tentei. A voz saía falhada, trêmula, como se a garganta tivesse travada. Horas depois, um carro preto parou ao meu lado. Desceu um sujeito de capuz, me mandou entrar. Eu entrei. Era isso ou ficar ali até desmaiar. No caminho, ninguém falou nada, só o limpador do carro riscando o vidro.
Chegamos num galpão. Me levaram até uma sala com uma lâmpada fraca no teto. O cara que mandava naquilo tudo entrou. Eu já conhecia ele. Era o tipo de homem que não levanta a voz, mas que todo mundo respeita mais do que qualquer grito. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele deu um murro na mesa, forte. O copo que estava ali caiu e espatifou no chão. Você levou tua filha, Bruno? Você levou uma criança num frete desses? Ele bufava de raiva, mas eu nem consegui reagir. Tava anestesiado, só olhava para o nada. A gente suspeitava que iam tentar interceptar essa carga, por isso botamos só 1/3 da encomenda no caminhão. Era uma armadilha, sim, mas você botou a tua filha no jogo. Eu queria morrer naquela hora, só que o pior ainda estava por vir. O cara ficou andando pela sala com a mão na cabeça. Aí parou e falou algo que me congelou por inteiro. Você escolhe, ou vai buscar tua filha, ou espera ele vir buscar as outras duas. As outras duas. Minha mente embaralhou. Minha visão escureceu por segundos. Ele estava falando da minha casa, da minha esposa, das minhas filhas que estavam dormindo, achando que o pai estava levando a irmã para ver a avó. Era isso. Eles sabiam onde eu morava. Sabiam de tudo. Eu não sei explicar o que passou por mim naquele momento. Só sei que o homem apontou a porta e disse: a gente já sabe onde estão com ela, mas você vai lá sozinho. Não é para polícia, não é para ninguém. Ou você resolve, ou eles resolvem. A última imagem que tenho da minha filha foi ela sendo levada no meio da chuva, agarrada na boneca, gritando pai, e eu sem conseguir segurar. O resto, não posso dizer. Tem coisa que nem em voz alta eu consigo mais repetir. Só digo uma coisa, para quem estiver me ouvindo: nunca mais vi minha filha do meio. Nunca mais. E eu rezo, todo dia. Mas não é por perdão, é para conseguir dormir sem escutar o grito dela. Se essa história te arrepiou até a alma, imagina as próximas. Aqui no canal, a gente conta os relatos mais pesados, os que quase ninguém tem coragem de ouvir até o fim. Se você chegou até aqui, é porque tem estômago forte. Então, se inscreve agora, porque os próximos relatos vão ser ainda piores. Eu tenho 34 anos de estrada. Já rodei esse país de ponta a ponta, carregando tudo quanto é tipo de coisa. De pneu a alimento, de cimento a caixão de prefeitura. Já vi acidente que arrancou gente pela metade. Já dormi no acostamento com um sapo dentro da cabine. Já vi caminhoneiro arrancar o próprio dente com alicate porque não tinha posto por perto. E mesmo com tudo isso, teve uma noite só. Uma, que eu não conto nem para Deus. Foi em fevereiro de 2013. Eu estava vindo do Mato Grosso, tinha entregue uma carga de calcário e parei num posto em Humaitá, já no Amazonas. A ideia era esperar a chuva dar uma trégua antes de pegar a BR-319, aquele trecho maldito que liga Manaus ao Acre. Chovia grosso desde o começo da tarde. A água caía de lado, formando córrego no asfalto rachado. O vento balançava as placas e fazia aquele barulho de coisa velha rangendo. E foi lá, no meio daquela chuvarada, que eu vi um farol vindo devagar. Era o Tonhão. Tonhão era daqueles que falam pouco, mas quando fala, tem motivo. Velho de estrada, cara fechada, sempre de boné abacurva. A gente já se cruzava há anos em postos por esse Brasil. Naquela noite, ele desceu da boleia e veio direto em mim. Não deu boa noite, só perguntou: tô com uma carreta ali, já carregada. Preciso que leve para mim até Rio Branco. Não abre, não pergunta, só leva. Eu olhei para ele. Tava com a cara mais séria que o normal. E tinha uma coisa no olhar dele que eu não sei explicar. Um peso. Ele disse que estava pago, tanque cheio. Era só acoplar e ir. Disse que ele mesmo não podia seguir, mas não explicou por quê. Eu aceitei. Me arrependo até hoje.
Era umas 8 da noite quando eu saí do posto. A chuva já estava pesada. Farol virava névoa. Aquelas gotas grossas batendo no para-brisa pareciam pedra. A estrada ali é uma vergonha. Buraco, barro, poça. E o mato fecha de um jeito que parece que a estrada inteira vai ser engolida a qualquer hora. Primeira hora de viagem foi tensa, mas normal. Só eu, o ronco do motor e o barulho da lona estalando no baú. Depois de uns 100 quilômetros, começou. Primeiro foi um barulho baixo, parecia goteira, mas vindo de dentro da carroceria. Eu achei que fosse algum vazamento da lona mal presa. Segui mais um pouco, mas aí a coisa mudou. Veio uma pancada seca, depois outra, como se alguém tivesse batendo com o punho por dentro. Puxei para o acostamento, quase afundei no barro, desci, chuva batendo forte e eu tentando proteger o rosto com a mão. Fui até a traseira do baú e o cheiro veio antes da imagem. Podre, forte, um fedor quente, enjoativo, que grudou no nariz e parece que entrou no pulmão. Apontei a lanterna. A luz cortou a chuva por um instante. E ali, eu vi, na junção da porta com a carroceria, estava pingando. Mas não era água. Era um líquido grosso, mais espesso que sangue, quase preto. Cada gota fazia um barulho seco ao cair no chão. Ploc, ploc, ploc. A poça no asfalto parecia tinta de funerária. Dei um passo para trás. A chuva lavando o meu rosto. Meu estômago virou. Eu lembrei do aviso do Tonhão. Não abre. Mas algo em mim quis saber. Talvez por medo. Ou só burrice mesmo. Pus a mão pela lateral da lona. Fui tateando. E aí, eu senti algo encostado, do outro lado. Não era caixa. Não era móvel. Era mole. Como carne. Como gente. Voltei para a cabine com a mão tremendo. Minha bota toda coberta de lama. Fechei a porta devagar. Fiquei um tempo ali, parado, só escutando o som da chuva no teto. Tentei ligar para o Tonhão, sem sinal. Tentei o rádio, só chiado. Pensei em voltar. Mas o trecho ali era estreito, não tinha como manobrar. Tive que seguir. Quando engatei e voltei para a pista, foi aí que começou de verdade. Batida, mais forte, mais ritmada, como se alguém soubesse que eu estava ouvindo. 1, 2, 3 pancadas e silêncio. Depois, de novo. E então, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu escutei. Tô viva. Eu podia ter parado ali, podia ter dado meia volta, batido na polícia, feito o certo. Mas eu segui. Não sei por quê. Talvez fosse medo, talvez fosse aquela sensação de que, se eu abrisse o baú, alguma coisa ia sair. E não ia ser só o que eu pensava. A estrada começou a fechar. Poste apagado. Barro nos dois lados. E eu com as mãos suadas no volante, mesmo com o ar ligado no máximo. A chuva engrossou. Não era mais só água. Era uma cortina. O barulho dentro do baú não parava. Uma hora parecia alguém batendo. Outra hora parecia só peso se movendo. Arrastado. E eu lembrava da voz. Fraca. Engolida. Tô viva. Uns 30 quilômetros depois, tudo ficou escuro de vez. O farol mal cortava 1 metro à frente. Não via mais margem de estrada, nem sinal de vida, nem placa. Só um breu espesso e pesado, como se a chuva tivesse coberto o mundo. Eu já não sabia se estava dormindo acordado, até que veio um clarão, um raio do nada, e por um segundo, no retrovisor lateral, eu vi. Algo se mexeu por dentro da lona. Um volume, um vulto, um braço. Era como se alguém estivesse tentando sair. Me deu uma vontade doida de largar tudo ali, descer, abrir, acabar com aquilo de uma vez. Mas o medo foi maior. O medo e uma voz na cabeça que repetia: não abre, só leva. Segui mais 1 hora até o destino. O lugar era como Tonhão tinha dito, um pátio, mas não parecia de empresa, nem de transporte. Ficava fora da cidade, isolado, só um portão de ferro, sem nome, sem placa, sem segurança.
Estava tudo apagado, menos um galpão ao fundo, com uma luz amarela fraca lá dentro, e um homem parado na entrada, de jaqueta preta, capuz cobrindo a cabeça, mesmo sem frio. Ele não veio até mim, ficou esperando eu descer. Quando fui em direção a ele, o chão ainda estava escorregadio e a poça que pingava da traseira me fez quase tropeçar. O homem me olhou, só disse: "Já descarregou. Agradece a Deus por não ter aberto." Eu gelei, quis perguntar, mas minha boca travou. Ele virou as costas, entrou no galpão, porta fechada, e eu fiquei ali. O caminhão ainda com a traseira suja daquele líquido grosso, meu estômago revirando, e um vazio, um peso que não saiu até hoje. No dia seguinte, tentei falar com o Tonhão. Nada. Telefone desligado, mensagens não lidas. Voltei no posto de Humaitá dias depois. O caminhão dele não estava mais lá. Ninguém sabia dele. Ou melhor, sabiam, mas não queriam dizer. Um frentista antigo me puxou no canto e disse assim, seco: "Tonhão sumiu, deixou tudo. Documentos, chave, carteira, nunca mais apareceu. Nunca contei isso para ninguém, nem para minha mulher, nem para os colegas de estrada. Só agora, anos depois, decidi falar. Porque tem uma coisa que não para. A carga se foi. O Tonhão sumiu, a noite passou, mas toda vez que eu encosto o caminhão para dormir e começa a chover, eu escuto, lá atrás, no baú vazio, pingando. E às vezes, quando o silêncio da madrugada fica mais pesado que o barulho da estrada, eu escuto de novo. Tô viva." Eu não sou homem de assustar fácil, não. Pode perguntar para qualquer um que rodou comigo. Já enfrentei serra em neblina, caminhão sem freio na descida, até tentativa de assalto com barricada feita de pneu queimado. Mas tem uma coisa que ainda me deixa alerta, até hoje. Não é a estrada, não é o tempo fechado, é gente que roda sem placa e sem alma. Essa história que eu vou contar foi numa quinta-feira, mais de 20 anos de estrada nas costas. E foi a primeira vez que eu senti um medo que me travou por dentro. Não foi medo de morrer, foi medo de ser caçado igual bicho. Medo de sumir no meio da BR sem ninguém saber para onde. Era quase 2 da manhã quando aconteceu. Eu estava voltando de Muriaé, com uma carga de madeira seca que ia para depósito em Miracema. Coisa leve. Mas o tempo já vinha ruim desde a Serra do Belvedere. A chuva não era forte, mas era constante. Aquele tipo de chuva fina que embaça os vidros e deixa o asfalto mais traiçoeiro que sabão molhado. Eu seguia devagar, 60 por hora, farol baixo, limpador trabalhando sem parar. Nenhum carro na pista, só eu, o barulho da água e aquele cheiro velho de estrada molhada entrando pela saída de ar da boleia. Eu até comentei no rádio mais cedo que a noite estava larga demais. Porque tem noite que parece que abre um buraco entre você e o mundo. Quando passei da curva da Pinguela, no Kilclarney 148, senti o caminhão puxar para o lado. Sabia que tinha dado ruim. Era o pneu traseiro direito e eu já conhecia aquele tipo de puxada. Encostei o bruto num recuo mal sinalizado, desses que só tem uma placa torta e uns restos de brita na beirada. Botei a capa, desci da cabine com o triângulo e fui checar. Pneu furado, estourado mesmo. Um arame enfiado no meio da borracha. Coisa de ferro retorcido de carga perdida. E o chão parecia sabão. Cada passo era uma escorregada. Eu sou precavido, tinha tudo no baú. Macaco hidráulico, chave estrela, pneu reserva, mas sabia que ia levar tempo. E tempo demais naquela hora, naquela estrada, é coisa perigosa. Só que não tinha escolha. Ajeitei o triângulo uns metros para trás, sinalizei, joguei o macaco e comecei o serviço. Devagar por causa da chuva e da escuridão. Foi quando escutei o primeiro motor. Um carro vindo. Silencioso. Farol baixo, luz amarelada, vidro escuro. Passou devagar.
devagar demais. Eu fiquei com a mão no pneu, olhando por baixo da lona. O carro passou, não acelerou, só foi como quem grava tudo com o olho. Fiquei alerta, mas ainda tentei racionalizar. Vai ver alguém com medo da pista molhada. Vai ver morador da região, vai ver. 5 minutos depois, o mesmo carro volta. Dessa vez, mais devagar. Passa por mim com aquele silêncio pesado. Eu não via rosto, não via nada por dentro. Só o farol iluminando o chão molhado, refletindo nos pedaços de brita, e o som da água sendo empurrada pelos pneus. Eu não terminei o serviço. Larguei o macaco onde estava, subi direto para a cabine e travei as portas. Ali eu já sabia, não era coincidência. Liguei o rádio, canal aberto, voz trêmula, mas firme. Tô no Calmir 148. Acostamento depois da curva da Pinguela. Tem carro rondando. Tô sozinho, chovendo. Se sumir meu sinal, foi esse corno aqui. Silêncio. A estrada, que já estava quieta, ficou muda de um jeito estranho. Só a estática do rádio e o barulho dos pingos no teto da cabine. Eu apaguei a luz de dentro. Só deixei o painel aceso. Tentei respirar fundo, mas não descia. De repente, o carro volta. E dessa vez, para. Uns 20 metros na frente, meio atravessado na pista, farol aceso, capô pingando chuva. 3 homens descem, 2 com capuz, um deles com algo na mão. Parecia uma arma curta, cano preto. O outro segurava um cano de ferro. Vieram andando como quem já sabia o que ia fazer, como quem já tinha feito antes. Um deles para do lado da cabine e dá 3 batidas fortes com o cano na porta. Desce, patrão, tá devendo coisa aí atrás. Meu sangue gelou. Eu olhei para o rádio, deixei o dedo apertado. Não devo nem para Deus, respondi alto, firme. Eles deram risada, uma risada abafada, como se já tivessem escutado aquilo antes. A gente sabe da entrega, sabemos que o dinheiro tá contigo. Não faz a gente quebrar tua porta. Silêncio. O rádio ainda estava aberto. Eu não soltei o botão. Aí veio. A voz que eu nunca vou esquecer. Segura firme, parceiro. Tamo a 5 minutos. Eu não tirei o dedo do rádio. Ali dentro da boleia, com os vidros embaçados e o ronco do motor desligado, só dava para ouvir a chuva batendo no teto e os passos dos 3 andando em volta. Eles estavam se achando. Rodavam o caminhão com calma. Um deles chegou a puxar a lona do baú e dar umas batidas lá atrás. O do cano veio para frente de novo. Bateu com mais força na porta. Não era mais ameaça, era aviso. Última chance, motorista. Eu não respondi. Só encostei o ombro na porta, travei o volante com o braço e senti o coração bater no ouvido. Não era coragem, era desespero na defensiva. Foi quando escutei. Um som diferente, mais grave, vindo lá de trás da curva, freio molhado. Outro, mais um. Aí veio o terceiro, emendado num ronco pesado. Em segundos, o que era silêncio virou pancada. Era caminhão chegando. 1, 2, 3, perdi a conta. Só vi os faróis cortando a neblina, o reflexo da água subindo na pista e o som das buzinas curtas. O carro dos caras tentou sair, mas já era tarde. Um dos caminhões parou atravessado na pista. Outro encostou logo atrás do meu. Depois mais 2 fecharam a frente. Os caras ficaram presos e o rádio estourou. Tamo aqui, Sebastião. Tranca aí e só assiste. Os 3 tentaram voltar pro carro, mas já tinha um caminhoneiro descendo de capa, lanterna na testa, um com pé de cabra, outro com corrente grossa enrolada no braço. Tudo em silêncio. Ninguém gritou, ninguém correu, só cercaram. O do cano foi o primeiro a ser puxado para fora. Caiu na lama com o joelho virado. O que estava com a arma nem teve tempo, tomou um tranco no peito que voou para o chão. O terceiro ainda tentou negociar, dizendo que não era assalto, que estava confundindo. Mas ninguém quis ouvir. Eles viraram o carro dos caras na mão. Deitaram ele de lado, os vidros estourando no chão molhado, com os limpadores ainda funcionando. E os 3 ali, engatinhando no barro.
Não encostaram neles mais do que o necessário. Só deixaram o recado com ação. Um caminhoneiro mais velho, conhecido como Silvério, chegou perto da minha cabine. Bateu de leve na porta com a lanterna apagada. Eu abri só um pedaço. Ele olhou para mim com aquele olho quieto de quem já viu tudo. Aqui ninguém mexe com caminhoneiro sozinho. Aqui ninguém fica sozinho. Fiquei calado. Engoli seco. Fui tentar falar e a voz não saiu. Só consegui fazer que sim com a cabeça. Eles amarraram os três no poste torto do recuo. Deixaram lá até a PRF chegar, que foi chamada depois. Quando a polícia chegou, já era só o carro virado, a chuva caindo e os rastros de 12 caminhões voltando para a estrada. Eu não falei nada, só assinei o papel quando pediram e voltei a rodar. Mas aquela noite foi diferente, porque não foi só o susto. Foi o silêncio entre um ronco de motor e outro que me fez entender uma coisa. A estrada é bicho traiçoeiro. Mas é a gente que faz ela segura ou não. E naquela madrugada de quinta-feira, quem me salvou não foi polícia, não foi sorte. Foi a voz no rádio, foi o irmão que não me conhece, mas que freia por mim no escuro. Hoje, toda vez que passo pelo Kawamiken 148, eu abaixo o farol, só um pouco. Para lembrar que gente à espera tem dos dois lados da pista. Se eu tivesse demorado 2 segundos a mais para reagir, era meu nome que iam pôr no grupo dos que desapareceram depois da curva. E talvez meu corpo, jogado num mato encharcado qualquer da BR-163. Eu vou contar o que aconteceu naquela madrugada, porque até hoje tem gente achando que esse tipo de coisa é só boato. Mas eu vi com meus olhos. E se eu não tivesse jogado o caminhão por cima de tudo, talvez eu nem estivesse aqui. Meu nome é Edvan Ferreira. Tenho 37 anos e moro em Sinop, no Mato Grosso. Caminhoneiro desde os 20. Sempre fui um homem tranquilo, mas ligado. A estrada ensina a gente a prestar atenção no que os outros não veem. Sou pai solo de um menino de 11 anos. A mãe dele foi embora quando ele era pequeno. Então, desde então, sou só eu e Deus. Eu gosto de dirigir de madrugada. Tem menos carro, menos barulho, menos tudo. Mas gosto de fazer isso com a cabeça fria. Sempre oro antes de sair. Sempre. Às vezes, nem é uma oração longa. É só aquele Senhor, me livra do mal e me leva de volta para o meu menino. E naquela noite, eu repeti essa frase umas 3 vezes antes de sair. Tinha acabado de carregar o bitrem com soja. A fazenda era longe, mais de hora de chão vermelho. Choveu o dia inteiro, aquela chuva fina que parece que vai passar, mas só engrossa. Na hora de ir embora, por volta de 2h45 da madrugada, ainda caía um sereno insistente, molhando a lona do caminhão como se fosse chorando por cima da carga. Entrei na BR-163 em direção a Sinop. Trecho que já conheço de olhos fechados, mas que à noite vira outra coisa. A chuva batia ritmada no para-brisa e o limpador ia riscando devagar, quase como se desenhasse alguma coisa que eu ainda não sabia o que era. Não liguei o rádio. Não gosto de distração quando está chovendo. Prefiro escutar o ronco do motor, o barulho dos pneus na pista molhada. Me deixa alerta, me deixa pronto, entende? Passei por alguns trechos de mata fechada. Um caminhão lá na frente fez sinal com o farol antes de sumir numa curva. Depois disso, só escuridão e sereno. Foi quando vi. Na curva mais conhecida daquele trecho, antes de Itaúba, percebi uma luz piscando fraco no meio da pista. Na hora, meu primeiro pensamento foi: acidente. Talvez alguém tombado, esperando socorro. Reduzi a marcha. Fui diminuindo aos poucos, mas a cada metro que eu me aproximava, aquilo ia ficando estranho. Não tinha farol de carro, não tinha pisca-alerta. As luzes pareciam lanternas de mão. E mais do que isso, tinha coisa no meio da pista. Tinha galho.
Vários galhos grandes cruzados de um lado ao outro, como se tivessem feito uma cerca improvisada. Na hora, meu coração deu um salto. Comecei a frear devagar, tentando entender. Até que vi. Eram homens. Pelo menos 5. Um em cada lado da estrada. 2 no acostamento. Um bem perto da cabine. Um deles segurava um pedaço de pau grosso. Outro, uma pedra na mão. Outro vinha vindo direto na minha direção, com o rosto coberto por um pano preto. Foi nesse momento que eu entendi. Não era acidente, era emboscada. Meu corpo inteiro congelou. A mão no volante tremia, mas minha mente já tinha decidido. Ou eu passava por cima, ou eles iam subir no meu caminhão. E se eles subissem, ia ser eu a carga. Ia ser minha foto nos grupos de alerta. O homem de pano no rosto chegou a encostar na porta. A mão dele foi direto na maçaneta. Mas ele não esperava que eu ainda tivesse marcha engatada. E eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu pisei com força. Joguei o caminhão com tudo por cima dos galhos, nem pensei. Na hora o bitrem pulou, quicou, o motor gritou, a lona rasgou. Mas eu não olhei para trás. Só escutei os gritos. E o barulho de pau batendo na lataria. Uma pedra atingiu o retrovisor esquerdo e estourou o vidro. Mas eu não parei. Não podia. Não sei dizer quanto tempo fiquei dirigindo sem piscar. Talvez 5 minutos. Talvez 20. O limpador do para-brisa ainda riscando. A respiração presa na garganta. Eu só escutava meu próprio coração dentro da cabine. A chuva engrossou de repente, como se lavasse a estrada. Ou lavasse o que tinha tentado acontecer ali. Aquela chuva que começou fina, agora estava batendo com força no para-brisa. E eu ainda estava com a mão travada no volante. Nem sabia que estava chorando. Só percebi quando senti o gosto salgado escorrendo no canto da boca. Foi aí que vi a placa do posto. Uns 15 quilômetros depois da curva. Entrei com tudo. Joguei o caminhão de lado na vaga mais próxima da conveniência e desliguei o motor. Sentei no banco do passageiro e fiquei ali, respirando. Uns 10 minutos sem conseguir pensar. O vidro do lado ainda trincado pela pedra. A lona. Eu nem queria olhar. Até que um frentista veio perto. Bateu na lateral da cabine e perguntou se eu estava bem. Eu só disse que tinham tentado me parar na curva da Itaúba. Ele me olhou de um jeito estranho, meio de canto, e falou: "Você não é o primeiro. 3 dias atrás teve outro aqui, mas o dele foi pior. Ele parou achando que era um acidente mesmo. Levaram o caminhão e deixaram ele amarrado no mato. Teve sorte que um caçambeiro achou ele de manhã." Na hora que ele falou isso, eu senti um negócio no estômago, como se o que eu tivesse escapado fosse maior do que eu tinha entendido. A lona do caminhão estava rasgada, rasgada mesmo. Parecia que tinham arrancado com faca, mas era do impacto. Galhos grossos, alguns com ponta. Tinha até uma mancha que parecia sangue. Mas eu não quis confirmar. Liguei para o meu filho só para ouvir a voz. Falei que tinha parado por causa da chuva. Ele só disse: "Pai, você vai voltar hoje?" Eu respondi: "Vou sim, meu filho. Já estou voltando." Mas fiquei mais um tempo ali no posto, calado, pensando. A gente fala muito de perigo na estrada, de acidente, de animal, de sono, mas pouco se fala desses grupos, desses homens que montam armadilha no meio da BR como se a gente fosse bicho. Eu contei isso aqui não para me aparecer, nem para fazer drama. É que tem muito caminhoneiro que confia demais. E a verdade é que hoje em dia, até um galho no chão pode ser sentença. Se eu tivesse parado, se eu tivesse aberto a porta, ninguém ia me achar. Nem minha carga, nem meu corpo. E a pior parte é que eles sabiam disso. Eles sabiam onde botar os galhos. Sabiam a hora. Sabiam o que fazer. Por isso, se você está ouvindo isso e dirige à noite, desconfia. Sempre. Confia na sua intuição. Não no que você acha que está vendo. Eu sou o Edivan Ferreira. E aquela madrugada na BR-163 me ensinou uma coisa.
Na estrada, quem freia para a sombra, às vezes não volta para contar. Eu sei que muita gente pode achar que isso que eu vou contar é exagero, ou que tem coisa inventada, mas eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu só tô vivo porque fugi. Porque se eu tivesse descido do caminhão de novo, talvez eu nem tivesse aqui para contar. Essa história aconteceu numa madrugada de chuva, naquela parte da Fernão Dias, ali perto de Camanducaia, descendo para o lado de Minas. Não era a primeira vez que eu fazia aquela rota, muito menos naquele horário. Eu rodo ali faz mais de 15 anos. Conheço cada curva, cada borrachudo, cada posto que presta e cada atalho que não se pega depois das 10. Eu sou o Ricardo, caminhoneiro desde os 19. Tô com 44 hoje. Separado, 2 filhas que moram com a mãe. Eu moro nos fundos da casa da minha mãe, em Guaxupé. Nunca fui muito de falar da minha vida, mas depois do que me aconteceu, parece que tudo travou por dentro, sabe? E contar isso aqui é a única forma que eu encontrei de tentar desatar esse nó. A viagem era SPBH, carregado de carne refrigerada. Tava levando um baú grande, bem fechado, temperatura controlada. Eu costumo rodar à noite porque o trânsito é mais leve e o caminhão anda melhor. Tava tudo certo, sem pressa, só com a responsabilidade de entregar no horário. Era por volta de 2h40 da manhã. Tava garoando fino, sabe? Aquele tipo de chuva que não lava nem molha, só incomoda. Estrada molhada, poucos carros, do jeito que eu gosto. O rádio AM tava chiando, tocando moda antiga, e eu pensando nas contas do mês, cabeça ocupada. Foi aí que uma Hilux branca apareceu no meu retrovisor. Pisca-pisca do farol igual doido. Juro por Deus, parecia que o cara queria me avisar de alguma coisa urgente. Eu pensei logo, deve ser lanterna queimada ou algum pneu estourado. Sem pensar 2 vezes, encostei no acostamento. Foi o meu erro. Eu sempre fui muito sistemático com o caminhão. Tenho mania de revisar farol, checar baú, dar uma conferida nos pneus a cada parada. Fui criado com isso. Caminhão mal cuidado dá despesa e atrai bandido. Só que, dessa vez, não era o caminhão que estava com problema. Era o sujeito dentro da Hilux. O cara parou uns metros atrás no escuro, com o farol ainda aceso. Eu esperei ele descer. Nada. Fiquei olhando pelo retrovisor. Luz acesa, limpador funcionando, motor ligado, mas ninguém saía. Desci do caminhão mesmo assim. Peguei minha lanterninha, fui até a traseira do baú, conferi as lanternas. Tudo certo. Passei para o outro lado, cheguei mais perto da Hilux, mas o vidro era fumê e o farol me cegava. Eu parei. Fiquei uns 5 segundos parado, tentando ver se o cara descia, se falava alguma coisa. Nada. Nem um aceno, nem um gesto. Só o carro ali, vivo, mas mudo. Voltei pro caminhão meio encucado. Subi, fechei a porta, engatei, sinalizei que ia voltar para a pista. E aí a coisa ficou feia. A Hilux jogou na minha frente, sem acelerar, sem nada. Simplesmente parou ali na minha frente, no meio da pista, feito um cachorro bravo marcando o território. Eu respirei fundo, buzinei uma vez curta. Nada. 2, nada. Pisquei o farol alto. O carro deu um leve balançar, como se alguém tivesse mexido o volante, mas não saiu do lugar. Tentei contornar. Joguei o caminhão para o lado. Ele recuou e de novo veio para frente. Foi assim umas 3 ou 4 vezes. Um jogo mudo, sinistro, como se o sujeito estivesse brincando comigo. Eu pensei em descer de novo, mas alguma coisa dentro de mim me travou. Eu não sou de ter medo à toa. Já enfrentei muito malandro em rodovia. Já vi corpo estirado no asfalto. Já atendi colega ferido. Mas aquele silêncio, aquela forma dele me encarar, tinha alguma coisa errada. Muito errada. Depois de uns 15 minutos disso, com o coração já acelerado, eu resolvi fazer uma coisa que nunca fiz na vida. Simulei que ia dar ré. Sinalizei, pisei no freio, dei seta, tudo certinho. A Hilux ficou parada, esperando.
E aí, eu engatei e joguei o caminhão direto pelo acostamento. Era um trecho de curva leve, chão molhado, visibilidade baixa. O caminhão deu uma dançada, mas segurou. O baú estava pesado, ajudou na tração. Eu fui embora sem olhar no retrovisor. Só fui parar no posto da PRF em Cambuí. Quando desci, estava tremendo, suando frio. Mal conseguia explicar o que tinha acontecido. Os caras da PRF anotaram, ouviram, mas com aquela cara de "esse aí tá com sono atrasado". Eu pedi para dormir lá mesmo. Deixei o caminhão encostado, puxei o cortinado e tentei descansar, mas não consegui fechar o olho. Fiquei esperando o barulho do motor da Hilux voltar. Fiquei ali, acordado, até o dia clarear. Fiquei no posto até amanhecer. Não preguei o olho. Sabe aquela sensação de que tem alguém te assistindo de longe, mesmo trancado, cortina fechada, rádio desligado? Parecia que o mundo lá fora estava quieto demais, como se o barulho da Hilux fosse voltar a qualquer momento, como se aquele homem ainda estivesse por perto. Quando o dia clareou, eu fui falar de novo com um dos policiais. Expliquei mais devagar, mostrei onde tinha acontecido, insisti para eles darem uma olhada na estrada. Eu não queria parecer louco, mas também não podia fingir que aquilo foi só um susto bobo. O PRF que me atendeu ficou com a expressão mais séria. Pegou um café, puxou uma cadeira e me chamou para sentar. Ele perguntou se eu lembrava da placa. Eu disse que não. Aí ele me perguntou uma coisa que até agora ecoa na minha cabeça. Mas a Hilux tinha placa, senhor Ricardo? Eu parei, puxei pela memória, revirei tudo por dentro e não consegui lembrar de nada, nenhum número, nenhuma letra, nenhum detalhe. Aquele carro estava com os faróis altos o tempo todo. Era como se fosse feito para não ser identificado. E foi aí que ele me contou que naquela mesma madrugada, uns quilômetros depois de onde eu tinha fugido, outras duas pessoas relataram situações parecidas. Um motoqueiro jurou que uma Hilux branca tentou jogar ele para fora da pista. Um casal que viajava para Minas parou achando que era blitz disfarçada e viu o carro contornar e sumir no mato. Aquilo me deixou em pedaços, porque se era o mesmo sujeito, e para mim era, então não foi um surto, não foi só comigo. Aquele homem estava caçando alguém e por pouco não conseguiu. Pouco depois, perto das 9 da manhã, um carro foi visto estacionado numa estradinha de terra. Denúncia anônima. A PRF foi até lá. Era uma Hilux branca, sem placa, vazia. Estava trancada, jogada no meio de um atalho usado por carroceiro. Um lugar onde ninguém encosta se não tiver um motivo. E o que acharam lá dentro? Abraçadeiras de plástico. Aquelas que prendem braço e perna em 2 segundos. Um par de luvas cirúrgicas usadas. 2 rolos de fita isolante. Uma garrafinha de água e um capuz preto. Tudo largado no banco de trás. Tudo ali, esperando alguém. Disseram que o carro não tinha marca de tiro, nem sinal de batida. Nenhuma impressão digital no volante. O chassi também estava raspado. Era como se aquela Hilux tivesse nascido para sumir depois. Usada para um fim só. E o fim não era bom. Eu não quis nem ver. Só de ouvir aquilo, minha perna tremeu. Me deu uma ânsia na boca do estômago que eu nunca tinha sentido. Fiz o restante da viagem calado. Não contei para ninguém, nem para os colegas da firma, nem para minha mãe. Só fui contar para o meu irmão depois de 2 semanas numa conversa qualquer de domingo, quando ele perguntou por que eu não rodava mais de madrugada. Eu falei, eu vi um sujeito naquela estrada que não era ladrão, não era bandido de dinheiro, era pior. Era um homem esperando uma vítima. E eu quase fui. A PRF nunca mais me ligou. Nunca prenderam ninguém. Nunca encontraram o dono da Hilux. O carro foi levado, investigaram um tempo e sumiu do noticiário. Mas desde aquela noite eu mudei algumas coisas. Nunca mais encostei em acostamento por farol alto. Nunca mais. Se quiser falar comigo, que me encontre num posto com gente. Com câmera, com luz e mais.
Comecei a andar com um rastreador pessoal no bolso. Não confio mais nem em viaturas sem identificação. Tem gente que acha que o maior perigo da estrada é tombar o caminhão ou pegar estrada molhada. Mas o que mais mata não é isso. O que mais mata é o que você acha que não tem problema. Uma parada de 2 minutos, uma lanterna que parece queimada, um homem dentro de um carro que não fala. Eu fiquei vivo porque escapei, mas teve uma hora ali, entre ele travar a rodovia e jogar na minha frente, que eu senti um negócio que não tem nome. É como se a alma tivesse dado um passo para trás. Como se ela tivesse dito, se prepara. E o pior de tudo é que eu não vi o rosto dele, só o vulto, só o brilho do farol batendo na minha cara. Mas eu senti o olhar dele. Eu senti. Ele não estava me olhando como quem quer assaltar. Ele não estava esperando dinheiro. Ele estava esperando alguém que abaixasse a guarda. E naquele dia, não fui eu. Eu não sou de ficar escrevendo essas coisas, não. Mas tem coisa que a gente guarda tempo demais e parece que ela vai apodrecendo dentro da gente, sabe? Essa história aconteceu tem uns 2 anos. Mas eu penso nela quase toda vez que chove. Principalmente quando a chuva vem grossa, pesada, como se tivesse coisa viva dentro dela. Eu sou o Zé Walter, caminhoneiro aposentado. Quer dizer, era. Depois que minha mulher se foi, eu não dei conta de ficar muito tempo parado dentro de casa. A casa parecia vazia demais, mesmo com televisão ligada e panela no fogo. Aí eu voltei para a estrada, mas sem compromisso fixo, só para matar saudade. Pegava carga leve, curtinha, escolhia os horários, os trechos. Nesse dia, eu aceitei uma entrega de mantimentos indo de Miranda até Corumbá. Trecho simples, conhecido, estrada reta, BR-262. Mas a previsão era de chuva e a moça do posto até me alertou antes de sair. Só que eu sou teimoso. A gente velho vai ficando assim, né? Teimoso. Levei comigo meu caderninho, onde eu escrevo versículos, pensamentos, frases de rádio. E deixei o GPS de lado, como sempre faço. Eu sou da época em que a gente se guiava por cheiro de asfalto e posição de árvore. Nunca gostei dessas vozes eletrônicas falando onde virar. A estrada começou tranquila. Céu carregado, mas nada fora do normal. Só que quando eu estava mais ou menos ali pelos lados do córrego fundo, o tempo virou de um jeito que parecia que o céu tinha desabado inteiro de uma vez. A água batia na lataria como se fosse pedra. E não é exagero meu, não. Era água mesmo, bruta, empurrando o caminhão como se fosse um barquinho. O limpador de para-brisa já não dava conta. A estrada parecia um espelho quebrado e a faixa central sumia de vista. E foi aí, no meio daquela bagunça de vento, que eu vi o homem. Ele vinha andando pela beirada da pista, com a água até a canela, molhado da cabeça aos pés. Usava camisa social branca, grudada no corpo, manga longa. A calça era escura e ele andava devagar, sem levantar o rosto. Não levantou o braço, não pediu carona, só andava. A primeira coisa que pensei foi que ele podia ter deixado o carro para trás, atolado. Ou então tinha descido de algum ônibus quebrado. Mas ali não era lugar de ônibus parar. Nem tinha acostamento firme, só barro e mato. Fiquei com aquilo na cabeça por uns metros. O caminhão tremia com o vento, mas eu tremia mais com a dúvida. Parei. Engatei o pisca, dei ré devagar até ficar do lado dele. Ele não me olhou, mas abriu a porta do carona e entrou. Entrou como se já soubesse que eu ia parar. Eu olhei para ele, tentando puxar assunto, entender o que estava acontecendo. Mas ele só virou devagar para frente, respiração pesada, molhado. Mas o banco não molhou. Na hora, eu nem notei isso. Eu estava mais ocupado tentando enxergar a pista do que reparar em banco. Falei para ele que o tempo estava ruim, que ninguém devia ficar andando ali, que era perigoso. Ele respondeu baixo, bem baixo. Tô voltando, mas não sei de onde. Aquilo me arrepiou.
Pensei em dar risada, amenizar, mas a voz dele não tinha graça. Era seca, triste, como se ele tivesse perdido alguma coisa grande e estivesse tentando achar dentro daquela chuva. Continuei dirigindo. Silêncio no caminhão, só o barulho do motor e da água nas poças. Eu olhei para o meu caderninho. Tinha uma frase escrita ali: nem toda volta é para casa. Me lembro disso até hoje, porque parecia que aquela frase era para ele. Era como se ele estivesse voltando para um lugar que não existia mais. Olhei para ele de novo. O cabelo pingava, mas o banco não tinha nem marca. E eu comecei a ficar gelado por dentro. Foi aí que, sem querer, eu olhei pelo retrovisor. E o banco de trás também estava seco, como se nunca tivesse sido usado. Eu engoli em seco. Voltei o olhar para frente. A estrada continuava escura, sem postes, sem luz, só a linha amarela cortando a água, e o homem calado do meu lado. Eu comecei a rezar baixo, não por medo, mas por precaução. Falei um versículo do meu caderninho em voz baixa, só para mim. Aquela estrada ali já tinha levado muita gente, eu sabia disso. Uns 10 minutos depois, avistei um posto pequeno com uma cobertura de ferro e uma bombinha antiga, dessas que só tem um frentista. Era o primeiro ponto de luz em quase 1 hora de viagem. Reduzi devagar, entrei no pátio, estacionei de frente para a lanchonete fechada, apaguei o farol, virei para o lado. O banco do carona estava vazio. Não tinha marca de água, não tinha cheiro, não tinha nada. Desci do caminhão com o coração batendo estranho. Senti minhas pernas meio moles, mas fui andando até a bomba. O frentista veio devagar, com um guarda-chuva velho, e me olhou como se já soubesse. Ele era um senhor de uns 70, talvez mais. Tinha um olhar cansado, daqueles que já viram mais do que deviam. Eu perguntei sem pensar direito: o senhor viu um rapaz que entrou aqui comigo agora? Ele ficou quieto um instante, depois soltou um suspiro. Esse homem aparece toda vez que a água sobe naquele trecho. Eu fiquei parado, tentando entender. A chuva ainda batia no telhado de zinco como tambor, mas parecia que tudo tinha ficado mais calmo dentro de mim. Um tipo de silêncio que não vinha de fora, vinha de dentro. Eu perguntei de novo: como assim? Aparece? O frentista olhou para mim, firme. Não era brincadeira, não era história de beira de estrada. Dizem que jogaram ele ali naquela curva faz uns 10 anos, roubaram ele, carro, carteira, e jogaram no rio como se fosse lixo. Era vendedor, estava indo fazer entrega. Eu fiquei olhando para a estrada por uns segundos, tentando lembrar do rosto dele, mas eu não conseguia. É como se eu nunca tivesse visto direito. Voltei para o caminhão, abri a porta devagar. Tudo seco, como se ninguém tivesse entrado, como se fosse coisa da minha cabeça, mas não era, porque no chão do banco tinha um cartão de visita, branco, plastificado, escrito com caneta azul. Antônio S.R., representante regional. Estava seco, com a borda meio desfeita, como se tivesse sido molhado muito tempo atrás. Guardei no meu caderno junto dos versículos. Naquela noite, dormi no pátio do posto, mas acordei de madrugada com uma coisa estranha. Minha roupa estava molhada, como se eu tivesse saído no meio da chuva. Mas eu não tinha saído. Eu só tinha sonhado com um homem em pé, do lado da minha cama, molhado, pingando no chão e dizendo bem baixinho: eu tô voltando, mas não sei de onde. Desde aquele dia, eu nunca mais peguei aquele trecho com chuva. E tem mais uma coisa: o cartão de visita sumiu do meu caderno, mas o verso dele eu lembro até hoje: nem toda volta é para casa.